Oi, gente, faz tempo que eu não gravo, mas é que já estou incomodada há um tempinho com relação a algumas coisas que vêm acontecendo. Deixa eu reposicionar melhor a câmera aqui. Que vem acontecendo já no nosso planeta, né? No mundo geral, especialmente o mundo social, o mundo político. Quem está atento, antenado, como a Bíblia, de modo geral, mas observando também o que vem acontecendo no cenário mundial, percebe que a gente tem um pano de fundo aí sendo preparado para o que nós, adventistas, chamamos aí de decreto dominical. Né? A gente tem aí, então, o que é que Covid-19, clima ou aquecimento global e decreto dominical tem a ver? Tudo a ver. Né? Eles estão completamente alinhados aí. Como assim? Covid-19 foi só um ensaio de coisas que estão para acontecer. Covid-19 revelou para o mundo uma necessidade de o planeta parar, pelo menos um dia na semana, para descansar. Menos lixo, menos poluição, mais respiro, mais descanso, mais natureza limpa. Claro que a gente se beneficia com isso. E o Covid-19, a quarentena nos países de modo geral, só mostrou, provou cientificamente, com fotos e tudo, né, tiradas pela NASA, fotos de satélite, provaram como o clima do planeta Terra, a atmosfera da Terra ficou mais limpa, especialmente de países como a Índia, por exemplo, a China, perdão, por exemplo, como a atmosfera ficou mais limpa, mais respirável. Água também de rios extremamente poluídos também deram uma melhorada no nível de turbidez, no nível de poluição, por conta do isolamento social. Bem antes disso, em 2015, salvo engano, quando o Papa Francisco expediu ou emitiu a sua famosa encíclica Laudato Si, ou Louvado Seja, ele já falava, já alertava e já clamava para que o mundo atentasse para as questões climáticas. Né? No mundo inteiro, né, o ano começou queimando no mundo inteiro, desde os Estados Unidos, passando pela Europa ali, muitas queimadas atrás de queimada. O Brasil queima todo ano, isso aí já não é novidade. A gente tem assim uma sequência de eventos extremos, a degradação então das florestas, o que afeta no fluxo da chuva, dos rios e dos oceanos também, no nível dos oceanos, né? O derretimento das geleiras, porque quanto mais queimada, mais poluição, mais secura, mais buracos na camada de ozônio, mais derretimento das geleiras. Então a gente tem uma soma, uma convergência disso aí, né? Então, assim, a Terra de fato precisava ou precisa de um descanso urgente. Não é mais Bíblia, né, dizendo isso. Agora são os cientistas dizendo que a Terra não suporta mais. Então, assim, a gente tem tudo isso. E o Papa emitiu essa encíclica já clamando por isso, logo no início do seu papado. Depois nós tivemos o Sínodo da Amazônia, né, tratando das questões dos povos indígenas aqui na América do Sul, mas questões climáticas também, da preservação da Amazônia. Então a gente viu que o Covid trouxe para o centro das discussões no mundo inteiro, incluindo países árabes, no mundo inteiro, trouxe a questão do clima para o centro da discussão no planeta. E o Papa Francisco é a pessoa mais bem articulada no mundo que consegue transitar entre todos os tipos de lideranças, né, entre os muçulmanos, entre os judeus, entre palestinos, que também são muçulmanos, entre os hindus, entre as igrejas católicas ortodoxas, né, a grega, a russa. Então, assim, a gente tem o Papa como sendo essa pessoa mais bem articulada para fazer esse clamor, para levantar essa bandeira de defesa climática. O que despertou, motivou esse vídeo aí foi o fato de hoje, na segunda-feira, 4 de outubro de 2021, o Papa Francisco ter se reunido com as lideranças religiosas mundiais, exatamente para tratar desse assunto. O Papa reunido aí com as lideranças, a gente está vendo aí a assinatura, né, todos eles assinando um acordo, um tratado, né, de um pensamento comum, onde todos eles, nas suas confissões religiosas, possam orientar os seus membros, né, os seus adeptos, os seus crentes, profissão de fé, a valorizarem mais o clima no planeta, a valorizarem mais a família. A gente tem portas aí já escancaradamente abertas para um clamor mundial para um dia de descanso de modo geral. E que dia de descanso de modo geral seria esse?
o decreto dominical. Esse seria, então, aí, o clamor final, né? O pontapé final. O que é o decreto dominical? O que seria um decreto dominical? Seria atender, por exemplo, o pedido, como eu já disse, para descansar no domingo. Para não precisar trabalhar no domingo, não seriam obrigados a trabalhar no domingo, né? E as igrejas cristãs, de modo geral, muitas confissões evangélicas, né, têm suas escolas dominicais, mas depois que termina o culto pela manhã, eles vão para outras atividades, shopping, praia, né, viagem, enfim. E o objetivo é exatamente reduzir a circulação de pessoas no planeta no domingo. As pessoas estariam mais em casas, beneficiaria as famílias e beneficia também, ou de modo muito especial, a natureza. Então a gente tem as portas abertas aí para o decreto dominical, a gente só precisa ficar atento e se preparar. Tá? As coisas estão se alinhando, preparando as bases aí já, aliás, tudo já bem fundamentado, preparando mais base não, só terminando de fundamentar as bases para a assinatura de um decreto dominical. O que vai implicar aí, e a gente tem um belo modelo aí, o que vai implicar na liberdade de ir e vir. Se durante a pandemia, né, nós ficamos restritos, especialmente por força de lei, né, os trabalhos foram reduzidos ou cancelados, nós ficamos reclusos. Por quê? Porque a gente precisava evitar a circulação de pessoas para reduzir o contágio. Deu certo? Deu certo. Com isso, foi provado que o clima melhora também no planeta. Essa foi uma boa prova para um futuro decreto dominical, um pedido de que os países exijam, né, que as indústrias paralisem, que o mundo do trabalho paralise, que as pessoas paralisem de modo geral, para que as pessoas permitam a Terra respirar. O pano de fundo vai ser esse, a Terra respirar, a Terra descansar. Você está entendendo aí o que eu estou dizendo? Que o decreto dominical está vindo aí. Por força de lei, ele vai chegar. E não demora muito. Né? E aqueles que titubearem não vão suportar a pressão. Preparação para a crise final. Pensa num livro extremamente importante, fundamental, que dá muitas orientações, faz um alinhamento profético excelente, bem esclarecedor, tá? Sobre as coisas que estão acontecendo na nossa época. O Fernando Chaij, ele faz esse pano de fundo todo sobre eventos escatológicos que estão acontecendo paralelamente enquanto a gente vive a nossa vida do dia a dia e que afeta diretamente a nós, especialmente adventistas do sétimo dia, mas afeta todos os seres humanos e que vai interferir na nossa liberdade também. Se ano passado a nossa liberdade ficou restrita, limitada, e ainda está no que diz respeito, por exemplo, ao uso de máscaras, né? E todos aceitaram. A nossa liberdade ela vai ser restringida de novo daqui a mais um tempo, por força de lei também. Né? Acredito que não mais com o uso de máscaras, mas por outras questões, né? De aderir ou não, por exemplo, ao decreto dominical, a essa paralisação. Claro que para a gente parar no sábado e parar no domingo é excelente, né? Para a gente ótimo. Mas é que o pano de fundo não vai ser esse. O pano de fundo é de segunda a sábado e parar no domingo. Só o domingo. Então é bom a gente começar a abrir os olhos, né? Estar atento mesmo, mergulhar cada vez mais, ter um olhar crítico, bem crítico sobre as coisas, perceber como isso me afeta a minha liberdade, e acima de tudo como é que afeta a minha fé. Né? Eu estou de fato fundamentado, eu tenho segurança, eu tenho base para permanecer de pé, ou quando as coisas se apertarem cada vez mais, porque tudo está convergindo para apertar um grupo de modo geral. O grupo dos que não aceitam ou não vão aceitar, por exemplo, imposições de decretos. Então, as coisas estão contribuindo para apertar esse grupo. Você vai estar nesse grupo que vai ser apertado? Ou você vai fazer parte do grupo que vai apertar? Isso é uma decisão pessoal que não pode ser tomada quando esse dia chegar. É uma decisão pessoal que é tomada agora, enquanto eu ainda tenho liberdade de ir e vir.